Olá a todos e a todas. Venho falar num mistério em torno da palavra consciência e dos conceitos em torno da consciência. É que fui à base de dados da Associação de Psicólogos Portugueses, onde há muitos artigos sobre diversos temas pertinentes à psicologia, e o número de artigos que mencionavam a palavra sequer consciência eram extremamente escassos. Não chegariam a 100. Procurei em manuais de grande porte de psicologia, nomeadamente os manuais da American Association for Psychology. E, mais uma vez, não encontrei entre numerosos capítulos em psicologia do desenvolvimento, psicologia geral, psicologia da identidade, etc., não encontrei praticamente nenhuma menção sequer da palavra consciência. Apenas uma ou duas, um ou outro pequeno capítulo. Procurei inclusivamente num grande manual sobre criatividade e emoção, e também aí nenhuma referência aparente, pelo menos ao nível dos capítulos, à consciência. O que é para mim bem estranho, mas mostra de que modo toda a área da consciência parece ser quase tabu, parece ser quase evitada por uma grande parte dos psicólogos e dos investigadores universitários. E é estranho e é triste que assim seja, porque sabe-se muito claramente que aqueles que experimentam estados modificados de consciência tipo expansivo custam incluir-se entre os melhores exemplares da humanidade. Os mais criativos, os mais amorosos, os mais construtivos, os mais inspirados. Também se sabe que em estados expandidos de consciência, por vezes a nossa capacidade de aprendizagem multiplica-se, a nossa compreensão, a nossa possibilidade de nos interiorizarmos em nós e nos compreendermos a nós mesmos, a possibilidade de ressoarmos melhor com os outros e com o mundo, tudo isso é amplificado. É muito mais fácil encontrar menções deste tema da consciência em manuais de psicopatologia, ao que parece, do que em manuais de psicologia geral. No entanto, os de psicopatologia costumam referir estados de obnubilação de consciência, estados de redução, estados de confusão mental em que a consciência parece quase ausente, estados de estupor em que a consciência também parece quase ausente e estados de alteração patológica da consciência. No entanto, há contrapartes possíveis positivas dos estados psicopatológicos. Estados expansivos, estados qualitativamente diferentes, acesso aparente a outros mundos, a outros níveis dentro de nós mesmos, a outras experiências, a uma percepção muitíssimo mais alargada, uma intensificação dos órgãos dos sentidos, uma intensificação da capacidade mental de compreensão, de raciocínio, de abrangência. E isto parece ausente, o que é muito estranho. Eu lembro-me de ver, inclusivamente, verificar num grande manual sobre psicologia da religião da American Psychological Association, numerosos artigos em torno da religião e da investigação sobre a religião, alguns, felizmente, sobre meditação, e não encontrei nenhum que referisse sequer a palavra consciência, o que é muito estranho, porque, se formos ver, por exemplo, um livro relativamente clássico do Pierre Weil sobre estados de êxtase, estados de consciência cósmica, que se chama mesmo a Antologia do Êxtase, vemos aí descrições que nos mostram que, obviamente, uma grande camada dos maiores místicos e mestres espirituais da história da humanidade experimentaram estados de intensa mudança no seu estado normal de consciência. Em alguns casos, esses estados parecem até ter se tornado mais ou menos permanentes. Isto não é referido nem tido em conta, mesmo até num manual sobre psicologia da religião. É estranho. Dir-se-ia que o tema da consciência é quase tabu. E, no entanto, para um ser humano ser consciente não, para ser humano, na minha cabeça realmente é quase sinónimo. Para um ser humano, ele pode estar estropiado, limitado, estar limitado na mente, estar limitado no corpo, estar limitado nas emoções, mas será ainda assim humano se tiver consciência, tiver consciência experiencial, se souber que existe, que está vivo, se conseguir ver-se ao espelho e atribuir a si pelo menos um pouco daquilo que vê no espelho.
E isto, mais uma vez, é praticamente ignorado. Não se tem em conta que a cultura humana inteira é feita para ser experimentada. As artes são feitas para ser experimentadas. A própria arquitetura, em grande medida, é feita para isso. Os arquitetos não pensam em construir tocas para a sobrevivência apenas. Pensam em construir ambientes bonitos e agradáveis à experiência de estar lá. Escultura, pintura, dança, música, tudo isso nos remete para a experiência consciente da contemplação da arte e da beleza. E, em geral, aparentemente, os psicólogos, ou muitos psicólogos, fogem de considerar frontalmente este tema. Sem consciência não há humano, sem consciência não há cultura. Mesmo aquilo que chamamos prazer, ou dor, ou desejo, ou aversão, só fazem sentido perante seres conscientes. E não posso dizer da minha máquina de lavar louça que ela tem aversões, ou que tem desejos. Não posso dizer que ela se entusiasma com alguma coisa, ou fica desalentada com outra coisa. Tudo isso são experiência consciente. São experiência consciente. Até mesmo, se formos ver, as experiências desagradáveis, até os estados patológicos, de algum modo, de consciência e da experiência humana, remetem-nos para este domínio misterioso, esta palavra que tanta gente parece evitar. E então, claro, eu penso que é uma pena que assim seja. Também vejo com pena que em meios que extravasam largamente a psicologia, como na economia e como na política, não vejo praticamente ninguém falar da consciência como um imperativo a ter em conta no planeamento da atividade humana, no planeamento económico ou urbano. Talvez porque, para algumas forças sinistras que parecem mover-se no meio das nossas sociedades humanas, a expandir a consciência e tornar os seres humanos ainda mais conscientes de si mesmos, seja uma coisa a evitar. Normalmente não vejo políticos terem em conta a consciência como um imperativo a afirmar na sociedade humana. Nem sequer vejo os educadores, muitas vezes, a perceberem sequer de que nós temos os melhores aprendizes entre aqueles que são mais conscientes dos processos de aprendizagem. E aí fala-se em metacognição e meta-aprendizagem. Mas sim, a consciência está lá. E pronto, era isto que eu queria dizer. Vamos, por favor, ter mais em conta este tema, afirmá-lo e reconhecê-lo. É difícil de estudar? É. Merece ser estudado? Obviamente. É a variável mais importante, definidora do humano, a qualquer nível, quanto a mim. E é isto. Até breve.